Capítulo 16, versículo 19. O rico e Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho. Pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão. Mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos volte à vida. Amém. Muito bem. Esse texto que Cristo está falando aí, aqui em Lucas, capítulo 16, revela alguma coisa da vida do homem com relação à morte, depois que ele morre e também enquanto ele está vivo. Então, fazendo uma recapitula da história, nós temos 2 personagens vivos, começam na história vivos e terminam a história mortos. E aquele que tem poder sobre a vida e a morte é quem está falando. Então, o rico, ele tinha uma vida de pessoa abastada, podia comprar tudo o que quisesse, podia possuir qualquer coisa, vivia da melhor maneira possível, mas era incapaz de ajudar, incapaz de se compadecer daqueles que precisavam dele. À porta do rico estava Lázaro, enfermo, pobre e precisando de ajuda. E o rico não lhe dava nada.
As pessoas, irmão, elas não têm obrigação de sustentar ninguém, certo? Mas elas têm obrigação de serem, pessoas boas. Por quê? Porque todos os bens dessa terra pertencem a um só, pertence a Deus. Então, quando você é uma pessoa muito abastada, você tem dinheiro e você não se compraz de alguém que está passando uma necessidade, jamais se anima para ajudar alguém. Você está usando mal os bens que Deus colocou nas suas mãos. Você pode dizer assim, mas não foi Deus não, foi eu que trabalhei e com o meu próprio trabalho, com a minha própria força, eu construí. Não, você simplesmente está transformando algo que Deus te deu. O homem ele não cria nada. Todos os benefícios da terra, ele vem às mãos dos homens por uma ordem divina. Todos os conhecimentos do homem, o homem obteve da natureza. Se você vê quem foi que forneceu a energia elétrica para o homem, a natureza. Quem fornece a gasolina para o homem, a natureza. Toda a energia que o mundo tem é a natureza que dá ao homem. E portanto, todo o conhecimento que o homem tem vem da natureza. De modo que você se torna uma pessoa indesculpável quando você ignora Deus. Você tem um conhecimento inferior à natureza. Você aprende dela. Se você for ver toda a ciência, tudo que o homem utiliza hoje vem da natureza, todo conhecimento. Então você recebeu de Deus. E aí o que acontece? Essa arrogância que o rico apresentava aí rendeu a ele uma situação horrível após a morte. O homem, ele no seu interior, né, ignorando tudo que ele fala na sociedade, no seu interior, ele sabe que quando ele morrer, ele vai ou ter Deus do seu lado ou pagar por aquilo que ele fez. No caso do rico aí, ele já começa a pagar pelo que fez. Então, muita gente diz assim, tem ou não tem alguma coisa após a morte? O Filho de Deus está dizendo que tem. Você pode criar sua própria teoria, mas a que vale não é a sua, é a de Deus. Eu acredito que quando o homem morre acabou, pronto. Eu acredito que depois da morte não tem nada. Eu acredito que todo mundo vai para o céu quando morrer. Não é assim. Acreditar, inventar coisa da mente, você pode fazer o que você quiser. Mas a palavra verdadeira está na Bíblia Sagrada. Então muitos dizem que não existe alma, e não existe o espírito do homem que prevalece para a vida eterna. A morte que nós conhecemos aqui pela palavra, por essa palavra que eu acabei de ler, ela não encerra a vida do homem. Pelo contrário, ela dá início a um período sem fim. Agora, interessante é que eu já vi pessoas dizendo que, inclusive dentro da igreja, que o homem, quando ele morre, a mente se apaga, que ele não se lembra de nada que aconteceu.
E isso, pelas Escrituras Sagradas, é impossível de acontecer. Principalmente com relação aos crentes. Por quê? Porque durante a nossa vida aqui na igreja, nós somos instruídos por Deus para que, quando nós formos apresentados àquele que é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós já estamos com o conhecimento sobre quem Ele é e sobre as suas leis. Não faria sentido Deus enviar o Espírito Santo para transformar os homens em justos e depois lhe apagar a memória. Isso é completamente alheio às Escrituras Sagradas. O homem, ele sai daqui, uma vez formado pelo Espírito Santo, ele prevalece para sempre, nunca mais, nunca a memória dele será apagada. Bom, então o rico, aqui nós temos a questão da alma e do espírito. O rico morreu, as pessoas pegam ele e enterram. Lázaro morreu e as pessoas pegaram e enterraram. Mas a sua alma, o seu espírito e o seu espírito foram levados cada um para o seu lugar. Cada um para o lugar ordenado por Deus. O rico foi para o Hades, um lugar de tormento. E Lázaro foi para o seio de Abraão, um lugar de uma espécie de paraíso, que é o lugar para onde vão os profetas, que Cristo fala. Então, vamos ver se esse rico, quando aparece morto, ele está alheio a tudo que fez e a tudo que está acontecendo em volta dele. Então o rico de repente se vê preso. E aí ele olha para cima e vê Abraão, um homem que ele não conhecia. Mas naquele momento lhe foi dado a capacidade de saber quem é Abraão, o pai de todos os crentes. Todos os filhos de Deus, tanto Israel, os judeus na carne, como os evangélicos hoje, são filhos de Abraão. Uns, os judeus, segundo a carne, e a igreja, segundo a fé. Mas todos filhos, ele é pai de todas as nações. A promessa que Deus fez a Abraão dizia: por pai de muitas nações. Não é muitos filhos, não é muitas nações te constituirei. Se tu olhar para as estrelas e puder contá-las, poderá contar também os teus filhos. Então ele é pai de todos os crentes, pela ordem de Deus. Então o rico viu Abraão e viu a Lázaro e os conheceu, principalmente Lázaro, que vivia à porta dele pedindo ajuda e ele não dava. Agora, interessante, qual é a ideia que nós temos de alma? A ideia que nós temos de alma é que é um corpo metafísico que vai existir na vida após a morte. E o espírito nós já o temos sempre, e temos a alma também. O espírito é o intelecto do homem, ou seja, aquilo que o homem é, aquilo que, se tirando do homem, ele deixa de ser o que é, o espírito. E o espírito, ele é o que o homem é. Por exemplo,
Se você pega uma pessoa com mal que a pessoa esquece de tudo que era, esquece da pessoa, é Alzheimer, é o Alzheimer. Inclusive no filme Deus Não Está Morto, aparece uma senhora lá que ela tem Alzheimer. O que acontece com ela? A filha chega e se senta ao lado dela para alimentá-la. E ela olha para a filha e diz assim: você é nova aqui, né? Eu não tenho lhe visto. E a filha diz: eu sou sua filha. Então, você veja que ali o espírito da mulher, ele desapareceu. Ela está só um corpo vivo, sem pensamento, sem história, sem nada da vida dela. Ela não sabe nem quem é ela mesma. Não sabe quando nasceu, não sabe a sua idade, não sabe que lugar é aquele. Então, o espírito do homem é que faz ele, traz a ele a história de sua vida e quem ele é. E esse espírito, ele prevalece para a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica junto com o espírito do homem a fim de formá-lo numa nova criatura. Então quando você morre, você parte dessa vida para outra. Para nós que ficamos, você desapareceu, mas você foi transportado do mundo material em que nós vivemos para o mundo que os filósofos chamam de metafísico, que é o mundo transcendental. Esse mundo, ele não é acessível a nós por enquanto, mas Deus, ele tem os dois mundos adiante dele o tempo todo, porque ele é o criador desses dois ambientes. Então, quando o rico está no Hades, ele olha e vê Abraão e a Lázaro. Agora, como é que ele está vendo se o corpo foi enterrado? O corpo de Abraão, o corpo de Lázaro foram enterrados. E ele está vendo aquelas duas pessoas na frente dele. Né? Abraão conheceu a Lázaro e disse: pai Abraão, manda que Lázaro ponha o dedo na água e venha me refrescar. E eles têm um corpo que seria a alma do homem. E o intelecto, que é o espírito. Ou seja, aquilo que o homem foi formado na sua vida, aquilo que eu sou. Aquilo que sem eu deixo de existir. O espírito, ele não se separa da alma, porque a alma vai ser o corpo onde você vai existir na vida após a morte. Então, para eu falar, para eu transmitir aquilo que eu sou, aquilo que a minha personalidade me identifica, eu preciso de um corpo. E esse corpo nós chamamos de alma no outro mundo. E é essa alma que o rico vê, né? É essa alma que o rico vê. Então, voltando ao assunto de você se lembrar de tudo que você fez na sua vida, o rico, ele olha para Abraão e olha para a sua própria situação e diz: eu vim parar aqui pelas minhas atitudes, pelo que eu fiz na minha vida. Ele chega a essa conclusão e aí ele de repente se lembra que lá na terra ele tem irmãos e que seus irmãos têm um procedimento igualzinho ao dele.
E aí ele vem a seguinte ideia. Veja como o raciocínio está intacto. A lembrança de quem ele é, de sua família, de tudo está intacta. E aí ele vai se lembrar da família e que ele está morto para a família dele, mas a família está fazendo a mesma coisa que ele fazia. Era perverso, incapaz de ajudar alguém numa necessidade. E isso daí, essa incapacidade de socorrer alguém, quando você tem condição de fazer e não faz, é isso que vai ser cobrado no dia do juízo. Por isso que o rico já começou a pagar. Em Mateus capítulo 25, Jesus ele explica isso. Ele diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então ele, o Filho do Homem, se assentará na sua glória, e porá todas as nações diante dele, desde o primeiro homem nascido até o último. E dirá a uns: vem, benditos do meu Pai, e separará como separa as ovelhas, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E dirá: vinde, benditos de meu Pai, e passa as ovelhas para a sua direita. E dirá aos bodes: passai para a esquerda. E as ovelhas ele dirá: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, preso, foste ver-me, enfermo, foste visitar-me, forasteiro, me hospedaste. Então os justos dirão a Cristo: Senhor, quando foi que nós te vimos nu, preso, forasteiro, né? E te ajudamos? Ele disse: todas as vezes que fizeste a um destes pequeninos, a mim me fizeste. E dirá aos bodes: agora vocês vão para a condenação. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Forasteiro e não me hospedaste. Preso, não foste ver. Enfermo, não foste me visitar. Então os injustos disseram para Cristo, vão dizer para Cristo: Senhor, quando foi que nós te vimos e não te ajudamos? Quando foi que nós te vimos nessa situação e não te ajudamos? Todas as vezes que negaste, todas as vezes que se omitiste a ajudar, estando com a condição de o fazê-lo, não o fizeram. E aqueles homens serão jogados no fogo. Agora você pensa, se por se recusar a fazer, a ajudar, o homem será condenado, imagine aquele que, além de não ajudar, ainda rouba, mata e destrói. Você acha que vai acontecer com essas pessoas, né? Se você, por se recusar, já é passivo de condenação, imagine quem, além de se recusar a dar alimento, a dar água, a vestir, ainda rouba e ainda... Aí você vê a justiça de Deus. Então, quando você pensar na sua mente que Deus não existe, você está querendo se livrar de ser culpado pelos crimes que você cometeu. E isso vale para mim, vale para todos os crentes, vale para todas as pessoas do mundo. Porque o fato de eu ser crente não me exime em nada disso. Sobre mim ainda pesa uma responsabilidade ainda maior.
E aí você vê na parábola do rico e Lázaro, o rico já pagando. E não pense que você vai se livrar disso fazendo falcatruas, criando meios de se livrar de condenação, porque Deus sonda o coração do homem. O homem, ele não engana a Deus no pensamento nem no coração. Deus, ele sabe toda fagulha de pensamento ruim. Então Lázaro estava lá no seio de Abraão, porque tivera uma vida, não porque ele foi pobre, porque tem muito pobre que vai para o inferno também, mas porque ele levou uma vida humilde, né? Não é ser humilde, não é deixar de ser rico, não. Porque muitos homens, Abraão, por exemplo, era riquíssimo. Jó era riquíssimo. Só que Jó era rico, mas era justo. Quando Jó, em certa altura do livro dele, ele diz assim: quem dos filhos da viúva dessa cidade eu não comeu na minha mesa? Qual deles não se vestiu das lãs das minhas ovelhas? Qual forasteiro eu deixei na rua? Quem nessa cidade, tendo necessidade, pode dizer que eu os roubei? Qual dos meus empregados eu tomei o salário dele? Qual deles eu deixei me levar para a justiça para fazer com que eu pagasse? Porque todos os dias, quando o meu funcionário terminava o serviço, eu lhe dava o dinheiro, porque eu pensava comigo: se eu ficar com o dinheiro desse homem no meu bolso e ele chegar em casa com os seus filhos precisando de alimento e dormirem com fome porque eu não paguei o pai deles, quando Deus me requerer disso, o que eu vou responder? Era com esse temor que eu pagava todos os meus funcionários e ajudei todos nessa cidade que necessitaram. O filho da viúva comia na minha mesa junto com os meus filhos. Agora você sabe o que é justiça de Deus. Essa é a justiça que Deus cobra. Essa é a justiça, é a verdadeira justiça de Deus. Você não mata, não rouba, mas você, além de não fazer isso, você ainda tem obrigação de ajudar os necessitados, estando na condição de o fazê-lo. Deus não vai cobrar do homem que já está numa situação difícil, não. Ele vai cobrar daqueles que acumulam riquezas e riquezas. Por isso que um dos seus mandamentos é dizer que se faça. Se você tem 2 camisas, dá uma a quem não tem. Dá uma a quem não tem. 2 calças a quem não tem. 2 casas a quem não tem. Né? Eu sei que tem muitos mentirosos pregando aí nas igrejas, mandando você pedir a Deus 10 casas para você. Levar para Deus todo o dinheiro que você tem para que você receba em dobro. Isso é câmbio. Isso é jogar na loteria. Isso não existe na Bíblia. São mentiras de lobos devoradores que prestarão conta do que estão fazendo nos altares das igrejas, escandalizando o Evangelho. Então, voltando ao foco do assunto, essa aqui foi só para mostrar a questão da justiça, o que é a justiça do homem, e que é a mesma para Deus. Aquilo que você considera injusto, que é roubar daquele que não tem, ou do que tem, roubar sempre é injusto. O homem, ele tem toda a propriedade do mundo para trabalhar e fazer com ela os seus bens. Não precisa roubar de ninguém. Não precisa tomar de ninguém. Não precisa matar ninguém. Nenhum ser humano se justificará diante de Deus por ter matado pessoas para tomar-lhe os bens.
serão condenados, terão que apresentar-se diante de Deus, para prestar conta daquilo que fizeram. E o rico aqui da história, ele só, pelo menos no fato aqui da história, ele só não ajudava, era avarento a ponto de assistir um irmão morrer de fome na sua própria presença e não ser capaz de dar-lhe um copo d'água para lhe salvar a vida. Por isso ele está no Hades. Isso aqui não é eu que estou falando, é Cristo. É Jesus Cristo que está falando. E lembrando-se o rico de que sua família praticava as mesmas obras que ele pensou, eles vão vir para cá também. E aí ele diz: Pai Abraão, manda um morto falar com eles, que eles vão vir para cá também. Ele não disse isso aqui no texto, mas é óbvio. Ele disse: manda que aí ele se arrepende. Aí Abraão disse: lá eles têm os profetas, escutem-nos. E o rico disse: eles não vão escutar, ele consigo mesmo, né? Não vão escutar porque eu não escutei, eles são da mesma laia que eu sou. E aí, compadre, o lugar é esse daí mesmo. Continue. Jesus disse: continue o justo a praticar justiça e o injusto a praticar injustiça. Satanás tem ensinado a muita gente que depois para que o homem pratique o mal e não tenha medo de o fazê-lo, porque não terá que prestar contas a ninguém depois que morrer. Satanás sabe que isso é mentira, porque ele mesmo é um condenado por Deus. Então ele quer que os homens sejam condenados pelas mesmas práticas dele, de desobediência a Deus. Então você que está no mundo da avareza, buscando riquezas materiais, Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói e o ferrugem destrói e o ladrão rouba. Acumulai tesouros no céu. E os tesouros o que é? Eu acabei de falar. Ajudar com o que você tem aquele que não tem, aquele que está em necessidade. Compadeça-se daquele que está precisando. E isso é um mandamento para todos os crentes e para quem quiser acreditar que Deus julgará este mundo em pouco tempo. Os assassinos da história, os genocidas, serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos, no dia do juízo, que em breve tempo acontecerá. Essa é a parábola do rico e Lázaro, contada pelo Filho de Deus. Amém.